Livro de Ruth. Por que um livro com apenas 4 capítulos foi escolhido para carregar uma das histórias mais profundas de lealdade, perdas e redenção da Bíblia? O que há por trás da trajetória de uma viúva estrangeira que, sem saber, estava escrevendo seu nome na genealogia do próprio Messias? O livro de Ruth esconde muito mais do que você imagina. Você pode estar vivendo o capítulo da perda, mas isso não é o fim. Foi quando tudo parecia acabado que Ruth deu o passo que mudou sua história, e a nossa também. Se você precisa de direção no meio do luto, da escassez ou da dúvida, assista agora. Há escolhas que não podem esperar. Ruth não tinha poder, não tinha marido, não tinha terra. Mas tinha algo que move céus: fidelidade. Ela decidiu não voltar, mesmo sem promessas de futuro. E foi exatamente isso que fez Deus escrever sua história com honra. Esse vídeo é sobre o que acontece quando você permanece, mesmo sem garantias. Você já parou para pensar que, às vezes, a resposta de Deus para uma dor profunda pode vir disfarçada em uma nova direção? Foi isso que eu percebi quando mergulhei na história de Ruth. É uma história curtinha, só 4 capítulos, mas tem uma densidade emocional e espiritual que toca lá no fundo. E hoje eu quero te contar como essa história simples, de uma mulher estrangeira, se conecta com a nossa vida de forma poderosa. Para entender Ruth, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Essa história se passa no período dos juízes, um tempo de instabilidade em Israel. Não havia rei, e o povo fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ou seja, havia caos moral, guerras constantes, fome em algumas regiões. E foi justamente por causa de uma dessas crises que uma família de Belém decidiu migrar para Moabe. Elimeleque e sua esposa Noemi saíram com seus 2 filhos em busca de sobrevivência. Só que lá em Moabe, tudo desandou. Elimeleque morreu. Depois, os 2 filhos também morreram. E Noemi ficou viúva, sem filhos, em terra estrangeira. Imagine a dor. Ela estava literalmente sozinha, quebrada, sem esperança. Mas tinha 2 noras, Orfa e Ruth. E é aí que começa a reviravolta. Quando Noemi decide voltar para Belém, ela diz para as noras que fiquem. Afinal, ela não teria mais filhos para dar a elas. Orfa decide ficar. Mas Ruth faz algo que muda tudo. Ela diz aquela frase que até hoje emociona qualquer um que ouve. Para onde fores, irei, de onde pousares, pousarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Era mais do que lealdade. Era uma decisão espiritual. Ruth estava dizendo: eu escolho caminhar contigo. Eu escolho o teu Deus. Mesmo sem promessas. Mesmo sem garantias. Ruth não era israelita. Ela era moabita, e os moabitas não tinham boa fama entre os judeus. Mas Deus não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Elas voltam para Belém, e Noemi está tão amarga que muda o nome dela. Ela diz: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga. Noemi acreditava que Deus tinha voltado a mão contra ela. Mas Deus já estava escrevendo uma nova história. E usaria justamente a fidelidade de Ruth como ponte para a restauração. Em Belém, Ruth vai trabalhar nos campos. Ela colhe espigas deixadas para trás, era um direito dos pobres na lei de Moisés. E ela acaba colhendo no campo de um homem chamado Boaz. Boaz era um parente do falecido Elimeleque. Um homem justo, generoso, respeitador. O encontro dos 2 não foi coincidência. Foi providência. Boaz nota Ruth. Não apenas pela beleza, mas pela coragem, pela dignidade, pela honra com que ela cuida de Noemi. Ele se admira daquela estrangeira que deixou tudo para viver sob as asas do Deus de Israel. Noemi percebe isso e orienta Ruth a fazer um pedido ousado. Pede a Boaz que seja o resgatador da família. E aqui vale um parêntese: na cultura israelita, havia a figura do resgatador. Um parente próximo podia se casar com a viúva para preservar a linhagem do falecido e garantir o sustento da família. Era um gesto de honra e responsabilidade.
Ruth segue o plano de Noemi e se aproxima de Boaz com humildade, mas também com ousadia. Boaz se impressiona com a atitude dela, porque ela poderia ter buscado jovens mais ricos ou mais novos, mas escolheu alguém que pudesse restaurar a linhagem da família. Boaz honra isso. Ele cumpre todo o processo legal, enfrenta as burocracias culturais e se casa com Ruth. E o final? Eles têm um filho. O nome dele é Obed. Obed será pai de Jessé. E Jessé será pai de Davi. Sim, o rei Davi. E muito mais à frente, da linhagem de Ruth nasceria Jesus. Ruth, a moabita, a viúva pobre, rejeitada, se torna parte da história da salvação. Não porque buscou poder, mas porque escolheu fidelidade. Essa história me ensinou que Deus não age como a gente imagina. Muitas vezes, Ele começa a restaurar nossa vida quando tudo parece perdido. Ruth não viu anjos. Não ouviu voz do céu. Mas ela fez escolhas com base no amor, na fé e na responsabilidade. E Deus honrou cada passo dela. Boaz, por sua vez, nos ensina que ser um homem de caráter, que protege, honra e age com justiça, também faz parte do plano de Deus. E Noemi? Ela que achava que Deus a tinha esquecido. Termina a história com um neto no colo e um coração restaurado. Talvez você esteja como Noemi hoje, achando que Deus virou o rosto para você. Mas talvez Ele já tenha colocado uma Ruth no seu caminho. Alguém que vai ser instrumento de cura. Ou talvez você esteja como Ruth. Sem rumo, sem certezas. Mas com um coração disposto. Se for assim, continue. Porque Deus vê. E Ele recompensa quem caminha com fé mesmo sem garantias. A história de Ruth é prova viva de que a fidelidade silenciosa constrói destinos eternos.